Bom, agora nós vamos a um momento bacana para cachorro. É uma edição do Todo Pet. Olha, hoje em dia nós nos deparamos com inúmeras raças nos nossos amiguinhos. E cada uma com uma particularidade diferente, uma característica que eu diria notável. Ou você confundiria um dálmata com um poodle, por exemplo? O nosso amigo, que é o diretor clínico do Hospital Veterinário Sena Madureira, aqui em São Paulo, que é o médico veterinário exclusivo do nosso Todo Pet, nos explica a origem das raças dos nossos mascotes. Boa noite, Mário Marcondes. Você está bom, querido? Boa Prazer noite. em vê-lo. Prazer é meu. Eu estou perdidamente apaixonado por essa babyface aqui. Vou levar para mim, vou roubar, eu apanho daqui a pouco de qualquer um. Mário, a pauta de hoje, eu vou dizer que está um pouco curiosa, porque é o seguinte, me diga, o que determina, na verdade, uma raça? A raça, na verdade, são um conjunto de características próprias do animal, né? Então, desde características físicas até comportamentais, mas que possam ser transmitidas geneticamente para os descendentes, Tá. né? E aí você consegue, então, agrupar por seleção dessas características, agrupar, então, animais que contenham essas características e, portanto, formam uma determinada raça, né? E hoje em dia a gente tem mais ou menos 400 raças de cães. Uau, né? é muita Então, raça. é muita raça, é um compêndio de nomes e tipos, enfim, né? Bom, a gente sabe que o ancestral desses nossos amiguinhos aqui foi o lobo. Exatamente. Tá. Agora, como é que ele foi se modificando, sei lá, essa mutação, que não é nem genética, essa mutação, como aconteceu? Eu estou apaixonado por você. E aí trazendo animaizinhos tão diferentes, né, se a gente for ver, né? Mas eles têm realmente uma origem comum, que é o lobo, e isso é a primeira vez que foi visto um animal, uma ossada de um animal junto com um homem, 150 mil anos atrás, Uau. na China, né? E aí a gente vê o quanto que é antiga essa relação do homem com esses animaizinhos, né? E o lobo, hoje em dia com a engenharia genética, existem testes genéticos que comprovam que o animal, que os cães vieram do lobo, porque 99,8% dos genes existe similaridade com o do cão, né? Do lobo. Então a gente vê ali o lobo ancestral, né? Que esses com a origem para os lobos modernos, e a ascendência asiática ela vem separada das raças europeias porque eles tiveram uma evolução diferente. As raças asiáticas elas foram evoluindo de maneira mais independente. Já as europeias elas tiveram mais ação do homem, elas foram acompanhando a evolução humana, né? Então, os cães de ascendência asiática, nós vemos uma forte ancestralidade com o lobo, mais forte ainda do que as raças europeias, né? Entendi. Porque eles tiveram menos influência na evolução do homem do que as raças europeias. Olha, Mário, eu estou vendo ali, pastoreio, caça, esporte, trabalho. Bom, o Pug e o Pomerânia, que são cães de companhia, não estão ali, por quê? Que na verdade, originariamente, os cães eram mais para algum tipo de atividade, ou esporte, ou caça, né? Ou pastoreio. E depois, os animais de companhia, eles vieram depois disso. Primeiro existia uma função, né? E foram selecionados para algum tipo de função, né? Depois, os animais de companhia, até as raças toys, né? Que a gente fala, que vem de brinquedos, justamente porque são bibelôs, como esse pequenininho, né? Que é realmente para a companhia mesmo, né? Olha isso aqui, olha a carinha, gente. Pode uma coisa dessa? O Lulu, por exemplo, ele veio cada vez mais, eram raças que puxavam trenó, e depois foram sendo selecionadas geneticamente para ficarem cada vez menores, né? E para serem companhia. Essas alterações podem continuar a acontecer, ou seja, podem surgir novas raças? São 400 que você falou, mas exatamente. É muita raça. É muita raça. E cada vez vem evoluindo. Pode acontecer sim, de evoluir para novas raças, com novas características. Aqui no colo. Hoje a gente tem inseminação artificial, hoje em dia até clonagem, né, de animais, até para selecionar geneticamente o comportamento daquele animal, para estar, além das características, as pessoas querem
animaizinhos que possam ter também características comportamentais mantidas, né? Então hoje em dia é um universo vasto aí para... Agora, falando... E o vira-lata, hein? E o vira-lata, ele fica nessa evolução toda como uma raça, na verdade, que é uma mistura de todas as raças, né? E aí a genética deles acaba sendo uma genética mais rústica, né? Então eles realmente, não é mito que eles são mais fortes, adoecem menos, porque na verdade, como é uma mistura, aqueles genes que às vezes são selecionados pelo homem, que são genes que, conforme você vai selecionando características físicas do animal, você pode ter algumas doenças associadas também, né? E prevalecendo a consanguinidade daquelas raças. E aí você vai selecionando animais que possam ter determinadas doenças que a gente vê em determinadas raças. Já o vira-lata, ele acaba diluindo essas influências, né? Engraçado você estar falando que é uma mistura, né? Lá nos Estados Unidos, sempre que eu pergunto que raça é esse cachorro, que é estranho, a pessoa fala mix. Mix. O vira-lata lá é um mix. Não importa, mix não importa. É mix. É uma mistura de tudo, né? E aí o único probleminha é que a gente não vai saber muito a questão comportamental. As raças hoje a gente tem ideia de como elas vão ter comportamentos mais planejados. Que, Mário, né? você como médico veterinário sabe que o cachorro, sei lá, o pet, qualquer que seja, ele vai assumir a sua personalidade. Sim. Não é? Por pior que seja, por mais bravo que seja, se você criar ele de uma outra maneira, ele não vai ter essa... Agora, vamos falar dos latino-americanos. Isso é um pastoreio bravo, isso aqui é... Está chamando, o né? Vizinho. Um border collie. Lá vai embora. Como tá peludinha. Bom, falando dos latino-americanos, tem um brasileirinho também nessa história. Exatamente, a gente tem alguns brasileiros, que é o fila brasileiro, por exemplo, que as raças latino-americanas, elas foram trazidas, na verdade, de influências europeias pelos colonizadores e foram sendo selecionadas aqui. Tem o Chihuahua, tem o... bom, aí já está. Chihuahua, tem aqui o Paulistinha, Dogo, eu amo esse cachorro perdidamente. Né? Que era usado para caça também. O Fox Paulistinha, que tem esse nome por causa das cores da bandeira de São Paulo. Não sabia. Preto, branco e avermelhado. Eu não sabia. Então teve esse apelido de Paulistinha, né? Mas é um Fox Terrier, né? É um Fox Terrier, isso. E o Chihuahua, que é o menor cão do mundo, vem do México, né? O fila brasileiro, que já é para caça, ele era utilizado para caçar escravos na antiguidade, que fugiam no Brasil. E ele foi muito utilizado para isso. É um cão enorme, robusto, né? Muito utilizado também para guarda, né? Eu tive dogo argentino. Isso é uma paixão que eu tive na minha vida. Talvez tenha sido o cachorro mais manso que eu tive até hoje. Todo mundo falava, um cão de rinha, bravo, não sei o que. A minha Lucy morreu depois da 6ª cirurgia. Fiquei doido. É que originariamente eles eram utilizados para caça, caçavam javali, puma. Então isso às vezes assusta as pessoas, né? E na verdade, conforme você falou, conforme a gente vai domesticando esses animais, eles vão entrando dentro de casa, eles vão tendo um comportamento sempre mais controlado. E quando eu tive 3 anos de idade, eu ganhei um Fox. Ganhou um Fox também. 3 anos de idade, meu Deus do céu. Sou um cachorreiro velho. Ótimo para criança. Agora, o cão escocês, por exemplo, tem mais uma pegada para pastoreio, né? Por quê? Porque, na verdade, existem os cães de trabalho, né? Que eles eram selecionados justamente para utilizar ou para pastoreiro ou para guarda, né? Os cães para pastoreiro, eles normalmente eram selecionados pela sua inteligência. E a gente tem o Border Collie, que está aqui com a gente. Está com a gente que é o Thor. Ele é considerado o cão mais inteligente do mundo, né? E justamente por isso que foi selecionado para pastoreiro, porque o animal, para conseguir fazer com que o gado ficasse em um determinado ponto, agrupado, ele tinha que ter uma certa inteligência de raciocínio lógico para colocar esses animais sempre. Então foram selecionando raças mais espertas e inteligentes, né? Tem o Golden Retriever. Tem o Golden Retriever, que era utilizado em caça, mas para buscar a caça, nunca para caçar. Né? Então, por isso que eles nadam, eles avançam em florestas, eles gostam de nadar. O Scotch Terrier? O Scotch Terrier e o West Terrier também, terriers, que a origem da palavra esse vem West do latim. Highland Scotch Terrier é a coisa mais linda do mundo. Exato, é uma raça
que foi muito famosa aqui no Brasil também, né? E o que a gente vê nos terriers é que a origem da palavra vem do latim, que é de terra, porque eles caçavam e enfiavam o focinho na terra para buscar roedores. Roedor, né? rato. Então, agora, por rato. que o inglês chama de terrier e os franceses de terrier? Então, a origem da palavra é do latim, Já né? deve chamar terrier mesmo que seja acho que em inglês? Scotch na verdade, Terrier. No Brasil, abrasileirou-se, né, a palavra. Mas a origem é a mesma, né? Que antigamente era interessante os animais que caçavam esses roedores, né? As pessoas achavam interessante ter animais que faziam essa caça, então veio daí o nome. Bom, tem os alemães também, né? Os alemães também sempre foram, de certa forma, cães de trabalho, né? Ou seja, que na verdade cães de guarda, né? Exatamente. Alguns a gente não, tem né? alguns aqui. O Poodle é alemão? É alemão também, né? Uau! A gente tem de guarda, por exemplo, o Rottweiler e o Doberman, que são realmente que foram selecionados para guarda. O Boxer era utilizado em lutas na antiguidade e depois ele foi sendo selecionado para um comportamento mais amigável. O Boxer era para luta, daí o nome? Exatamente. E ele lutava com búfalos e animais enormes e depois foram selecionados para serem mais dóceis. Hoje até é uma raça indicada até para quem tem criança, então... É verdade. Com o passar dos anos, essas características elas foram sumindo e foram ficando animais mais dóceis. E aí vieram os animais de companhia, que foram selecionados justamente com um comportamento mais adequado para a companhia. Eu acho que isso que você fala é absolutamente verdadeiro, mas pelo seguinte, tem cachorros, por exemplo, eu conheço cachorros que o aspecto deles é de bravo. Como é o caso da minha Lucy lá, que era a minha dogo argentina. As pessoas morriam de medo. E as crianças sentavam em cima e andavam como se fosse cavalinho. Né? É verdade. Eu tenho American Staffordshire, que é um cachorro que era babá de criança na Inglaterra. Só que dele, com cruzamentos, etc., saiu o Pitbull. As pessoas têm medo de um cachorro que é manso. É que engraçado isso. Né? Porque na verdade, como eles são muito fortes, se eles fazem uma brincadeira ou são brutos. Acaba podendo machucar. São brutos. Diferente dos pequenininhos, né? O Doberman, que eu acho o cachorro mais elegante que existe, tive um monte também. Todos muito mansos. E super bom para guarda, também inteligente. O Schnauzer também com essa barba, a palavra quer dizer barba pequena, curta, né? E eram raças mais de companhia, e o Poodle também, né? Mais de companhia. Agora, é muito comum a gente ver aqui no Brasil, muito cachorro de origem inglesa. Aqui quem vos fala é um do que gosta. O que eles têm em comum? O que você tem em comum, sem vergonha? Você é um Spitz, você é alemã também. Tanto a Inglaterra quanto Não é alemã isso aqui? É uma Pomerânia, isso aqui é um Spitz, alemã. Ambos, na verdade, da Escócia e da Inglaterra, tem muito relação com caças, né? Então, alguns eram utilizados, então, para caça, como o Airedale, que a gente tem aqui, o Beagle, o Cocker Spaniel, os três para caça, né? E o Yorkshire, desde os primórdios também é um terrier, e aí tem a relação com o maior caçador de rato que existe. De rato, é o York. E depois ele foi selecionado justamente para companhia. Eles, na Inglaterra, eram considerados como um luxo ter um animalzinho, um cãozinho da raça Yorkshire. Tive um monte. Adoro Yorkshire. Agora eles tem uma evolução deles, não sei se você sabe, o Beaver, o Beaver, tem o 2. Que é também lindo. Então você é um que é um amante dos terriers. E eles são uma companhia ótima, porque foram selecionados justamente depois como toys para companhia, né? E o Bulldog, que é uma raça que é clássica para a gente explicar essa questão da ação do homem, né? Porque hoje um Bulldog ele só é possível reproduzir através de inseminação artificial, só com cesariana, porque ele não, pela conformação óssea e a conformação dele, ele não consegue subir para o acasalamento, então precisa ser feita a inseminação. Eu não sabia disso. Pelo tamanho das patas, o peso. E depois, o tamanho da cabeça também faz com que tenha que ser, nasçam por cesariana. Porque é enorme. Então é totalmente a ação humana, né, nessa raça. E ele é super dócil. Esse é um exemplo de como depois as raças foram sendo selecionadas para companhia. O Bulldog originariamente era utilizado para
também lutas, né? Ele era feroz. E aí foram selecionando, né? Para justamente ficarem mais dóceis. Coisa mais mansa do que um bulldog inglês hoje? Eles eram raças que na antiguidade lutavam contra touros, né? E aí por isso o nome deles. Bulldog. E depois, tudo bem, a gente sabe que você está aí, pode deixar. E depois, quando foi proibida a luta com touros, na Inglaterra, ele foi começando a ser selecionado, porque muitas pessoas gostavam da raça, foi selecionado para características dóceis. Hoje é um animal super dócil, ninguém imagina que ele já lutou com touros, né? Antigamente. Pois é, não dá para acreditar. Mário, meu velho, muito obrigado mais uma vez. Eu queria continuar esse assunto aqui, mas televisão é essa coisa. Enfim, olha, nosso parceiro, Dr. Mário Madureira, Marcondes, perdão, que é diretor clínico do Hospital Veterinário Sena Madureira. Daí a minha confusão de Marcondes com Madureira. Obrigado, Mário, mais uma vez. Eu que agradeço mais uma vez. Até a próxima. Será quando? Daqui a 15 dias? Por mês. Ia ser todo dia. Não, assim não. Obrigado, querido. Eu que agradeço.